Oi, eu sou a Lilian de Oliveira, do Colégio César da Indústria de Umuarama, e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre os problemas urbanos do meu bairro. Onde eu moro é o bairro Jardim Tropical, aqui de Umuarama. Porém, a gente tem algumas aversões quanto ao nome do meu bairro. Nos documentos e nas contas de água e de luz que vem, está escrito Jardim Tropical. E a localização também se atende por esse nome. Porém, se a gente for ver no Google Maps ou em aplicativos de entrega de comida, quando a gente pede, ou em outros aplicativos de localização, está escrito Zona 6. Mas tanto por um nome quanto por outro é o mesmo bairro. E eu separei aqui para falar para vocês 4 principais problemas urbanos que têm nos incomodado muito nos últimos tempos, né, aqui no nosso bairro. E além de falar sobre eles, eu também vou dar algumas possíveis soluções para esses problemas e também falar de como que os cidadãos eles podem requerer essas ações. Bom, eu vou começar falando sobre os problemas do meu bairro e vou falar dos 4 que eu peguei para falar desse vídeo separadamente, para ficar um pouco melhor de entender. E o primeiro deles é as calçadas com alturas desiguais. Bom, é nítido que todos sofrem com isso, com certeza, porém quem mais sofre normalmente são os idosos, os deficientes físicos e pessoas com uma mobilidade reduzida. E os problemas das calçadas aqui no meu bairro, eles são diversos. Eles vão desde rachaduras e desníveis a buracos e bolsões de água que praticamente impedem as passagens dos pedestres. E além dos incontáveis buracos que tem, de todos os tamanhos, há pisos sobrepostos, que de qualquer maneira os pisos também acabam ficando soltos e às vezes desprendendo do chão. Isso sem falar nas rampas de acessibilidade que não tem o menor padrão, seja ou na inclinação, né, que às vezes é um pouco mais baixo ou um pouco mais alto, e até mesmo na localização. Porque, por exemplo, na maior parte das vezes, tem de um lado da calçada a rampa, mas do outro lado não tem, quando a pessoa atravessa a rua. Então fica assim, um problema muito nítido e às vezes as pessoas não conseguem subir na calçada e aí tem que andar pela rua. As pessoas, né, com mobilidade física, os cadeirantes, por exemplo, que não conseguem ir pela rampa, e aí acaba, né, normalmente tendo algum acidente ou coisa pior. E nesse vídeo que tá passando aqui do lado é de uma calçada totalmente desigual que tá na minha própria rua, que inclusive é a rua Bararuba do meu bairro. E dá pra perceber que essa calçada, cada calçada assim na frente de uma casa tem um tamanho. Teve até uma situação que serve para exemplificar, né, que a sociedade precisa se conscientizar desse problema, que foi quando a gente aqui da minha casa foi refazer a calçada, né, reformar, porque estava começando a trincar e estava muito perigoso. E a gente avisou os vizinhos que a gente ia refazer a calçada, e aí os nossos vizinhos também iriam reformar a calçada no mesmo tempo que a gente também ia reformar. E todo mundo entrou em acordo que ia fazer todos do mesmo tamanho para ficar tudo alinhado, para não ter problemas, né, depois, mais pra frente. Só que aí a gente fez do tamanho que a gente propôs, né, para os vizinhos, só que os vizinhos não fizeram do tamanho que a gente propôs. Então teve vários desníveis e ficou igual vocês estão vendo no vídeo, vários degraus que dificulta muito a locomoção. Bom, outro problema muito decorrente aqui que acontece no meu bairro são as construções abandonadas. No meu bairro tem muitos barracões, casas e construções que foram simplesmente sendo abandonados pela prefeitura ou pelo proprietário. Mas na maioria das vezes são locais públicos e que foi usado do nosso dinheiro, né, do dinheiro da população para construir. E isso causa uma grande revolta na população do meu bairro, porque um local, né, tão grande que poderia estar sendo usado
como um salão de festa, um local de lazer, uma quadra, né, para as crianças brincarem, acaba ficando totalmente abandonado e sem utilidade nenhuma. E essas construções abandonadas, elas também podem trazer um risco muito grande para a nossa saúde. Porque como não tem a manutenção e a higienização correta de forma contínua, acaba, né, tendo o aparecimento de diversos tipos de insetos, animais, bichos, e podem, né, ser venenosos ou não, mas de qualquer forma pode causar algum dano na nossa saúde. E como vocês estão vendo nas fotos e no vídeo que está passando, essa daí é uma construção imensa que foi abandonada bem perto da minha casa. E quando eu cheguei lá, né, para fotografar, logo na entrada, na cerca, né, que fica em volta, uma cerca de arame, tinha várias contas de água penduradas na cerca. E isso, só por olhar aquilo, já dava para perceber que esse local estava totalmente abandonado. Porque todas as contas estavam todas embaladinhas, intacta, do jeito que o correio deixou lá. E também tinha muito lixo nos arredores. E algumas telhas, que não sei se dá pra ver nítido no vídeo, mas algumas telhas dentro do barracão, que eram transparentes, elas acabaram caindo. E algumas árvores que ficaram muito grandes, e como ninguém vai lá cortar, acaba entrando dentro dessa construção. E nas paredes, dá pra ver, né, no vídeo, tinha várias pichações. E no chão, assim, nas sustentações em cima do barracão, tinha vários objetos de pessoas que provavelmente foi lá, né? Agora não dá pra saber quem que tava indo lá, por que razão, né? Que tava indo em uma construção totalmente abandonada, mas tinha vários pertences e eu até fiquei com um pouco de medo, porque isso não é tão seguro, né? Você achar que tem alguém em uma construção abandonada e dá um medo, sim, e é algo que precisa ser revertido imediatamente. Outro problema do nosso bairro, e esse sim tem incomodado muito a gente, é a má iluminação nas ruas e nas avenidas. Isso ocorre, né, na cidade inteira, porém aqui eu vou focar mais no meu bairro. Bom, o prefeito, né, da cidade de Moarama, ele está modernizando as iluminações nas ruas e nas avenidas da cidade inteira, colocando lâmpadas de LED no lugar das incandescentes. Porém, aqui no meu bairro as coisas estão um pouco diferentes. Na maioria das ruas, a iluminação que se tem ainda é das lâmpadas incandescentes, a famosa luz de cogumelo, né, que as pessoas que moram em Umuarama chamam. Aqui tem uma foto para vocês verem como que é, né, essa lâmpada, para os que não conhecem. E dá pra ver que ela é muito amarelada e ela é fraca, ela ilumina muito pouco a rua. E claro que em alguns locais já tem a luz de LED no meu bairro, né, como aqui na Avenida Rio Grande do Norte, que é logo em cima da minha rua. Porém, o bairro ele não se resume só a uma avenida com iluminação boa. Vai muito além disso, né, porque as pessoas elas não moram só nessa avenida, tem o bairro inteiro. E a baixa iluminação, ela também é muito perigosa para todos, mas principalmente para as pessoas que têm problemas de visão ou que não conseguem enxergar muito bem de noite, que pode fazer com que ocorra algum acidente. E outra questão, né, que já logo intercala com isso é a segurança que se tem em andar nas ruas de noite, nessas ruas que tem uma iluminação mais fraca. Claro que isso preocupa a todos, mas principalmente para quem tem que voltar do trabalho tarde, para quem vai para a faculdade de noite, ou quem quer sair com a família, né, para andar um pouco, para desestressar quando chega na noitinha. E isso acaba ficando às vezes mais perigoso, né, porque acaba preocupando. E nas fotos que eu coloquei, dá pra ver que as lâmpadas elas são bem amarelas e fracas, igual eu já falei. E nessas fotos é da minha própria rua, que como eu também já falei, é a Rua Peraruba. E ilumina muito pouco. E que acaba, né, ficando difícil pra gente andar de noite, porque não tem uma total segurança. E
como não ilumina muito bem, pode ocorrer algum acidente, né? Vir algum carro e não ver o pedestre andando, e isso é muito, muito preocupante. O último problema que eu vou citar, né, no vídeo é a má sinalização de trânsito. Esse é outro, né, dos problemas que a gente enfrenta no nosso bairro, e principalmente com a sinalização do asfalto, que é aquela que fica pintada, né? Porque com o tempo essa tinta vai saindo e o poder público ele não pinta novamente. E mais uma vez eu volto a fazer o mesmo discurso, que na Avenida Rio Grande do Norte, tanto a sinalização nas placas quanto no asfalto, elas foram refeitas há pouco tempo. Porém, né, o restante do bairro sofre com a falta delas, e por ser um bairro muito perto do centro, porém, que fica na parte de baixo dele, quando não, onde não tem muito crescimento urbano, né, mais, e muitas das vezes o bairro acaba ficando em esquecimento. E essa falta de sinalização, ela já causou diversos acidentes, tanto grandes quanto pequenos, e eu espero que aconteça cada vez menos, mas para isso deve haver a ajuda da prefeitura com uma boa sinalização de trânsito. E o vídeo e as fotos que eu coloquei para vocês verem é do cruzamento com a minha rua, que é a Bararuba, com a Rua Pinguim. É bem ali na esquina. E no chão, normalmente, o pare, ele não está escrito. Tá bem apagado, como vocês conseguem ver. E aqui, nesse cruzamento, não tem placa. Então, é só a sinalização do chão. E, normalmente, as pessoas que estão dirigindo não conseguem ver porque estão apagados e isso pode causar acidentes. Agora eu vou falar um pouco sobre as possíveis soluções para os problemas que eu apresentei. E da mesma forma, né, como eu falei dos problemas, eu também aqui darei as soluções para cada um dos 4 problemas separadamente. E do primeiro que eu vou falar é soluções para as calçadas com alturas desiguais. E, bom, todos nós sabemos que é quase impossível todas as calçadas de uma cidade terem o mesmo tamanho e altura, porque a cidade ela é formada de vários relevos diferentes e irregularidades. Tem ladeiras e entre muitas outras coisas que dificultam, né, a padronização das calçadas. Porém, para que haja algum solucionamento, né, desse problema, uma possível solução é do próprio governo realizar um programa para iniciar, porque o ideal seria do programa ele virar uma lei de fato, né, mais para frente, onde nesse programa a própria prefeitura ela realizaria readequações das vias consideradas essenciais para a acessibilidade da cidade. E posteriormente a prefeitura colocaria esse programa em prática nas vias públicas dos bairros com pouca circulação, por exemplo, o meu bairro. E um ponto muito importante, né, para ressaltar é que as calçadas elas são formadas e construídas pelos proprietários da casa que fica a calçada. Então, por isso que esse programa, após passar por todas as vias públicas da cidade, deveria virar uma lei. Porque, dessa forma, seria um dever do cidadão fazer uma calçada no padrão da lei. E, claro que sempre, né, vai ser levado em conta a localização da casa. Por isso também que vai ser seria, né, feito um padrão para cada bairro, né, ou rua, porque cada um tem um relevo diferente, igual eu já falei. Então, teria que analisar tudo isso para fazer algo adequado. E se essa lei for aprovada, né, feita primeiramente e depois aprovada, e se os cidadãos colocarem em prática, a cidade ela seria muito mais acessível para todos. Agora eu vou dar uma possível solução para as construções abandonadas. Lembrando que isso pode ocorrer tanto para os bens públicos quanto para os privados. Portanto,
O poder público ele deve notificar previamente o proprietário ou possuidor do imóvel. E claro, se a construção ela não for já do poder público. Porque perante a inscrição do registro imobiliário é possível identificar quem que é o proprietário. Então fica bem mais fácil de identificar se ela for privada. E para ter uma solução, primeiramente o Ministério Público ele deve abrir um procedimento preparatório. Ele é posto para apurar as notícias de irregularidade quando os fatos ou a autoria elas não estão claro ou quando não é evidente que a atribuição de investigação é do Ministério Público Federal. E eles vão, abrir esse procedimento preparatório para apurar o abandono dos prédios públicos, por exemplo. E nos prédios públicos, no primeiro momento, eles são solicitadas informações dos gestores públicos a respeito da situação desses imóveis. E somente depois de levantada todas as informações é que a Promotoria de Defesa do Patrimônio poderá tomar as medidas legais para cada caso. Então, se for aprovado para tomar alguma medida quanto à construção, uma possível solução é do poder público, seja qual for a esfera do governo, por exemplo, formalizar a venda para pessoas carentes. Pode ser através de programas do governo, como, por exemplo, a gente tem o Minha Casa Minha Vida. E é uma excelente medida, muito embora complexa, ou também eles podem transformar em um local de espaço de lazer público. E claro, que sempre zelando do local para não ocorrer de ficar abandonado novamente. Eu trouxe aqui não uma, mas 6 possíveis soluções para má iluminação, tanto do nosso bairro quanto na cidade no geral. E ao longo da minha fala, vocês vão perceber que o cidadão é o que mais vai ajudar nessas soluções. Isso é até já dando um spoiler, das soluções. E então, se algo não tá bom no seu bairro, não fica parado, não fica calado. Vai até o poder público e fala, porque é o seu bem-estar que está sendo deixado de lado. Bom, mais pra frente eu vou falar um pouco mais de como que vocês podem fazer isso. E a primeira solução é aprimorar a gestão da iluminação pública, como os pontos de luz, colocando pontos de luz e explicando mais a fundo como que isso vai ser feito. Tudo parte de uma pesquisa de campo adequada. Isso é feito pelo gestor público e com isso ele vai ficar muito mais a par dos lugares que está precisando de mais iluminação. E também poderá distribuir melhor os pontos de luz da cidade. E isso talvez não reduza os custos com o serviço da cidade, mas certamente gerará mais atendimento de maior qualidade para a população. E o melhor de tudo é que, em muitos casos, isso vai acontecer gastando mais ou menos a mesma quantia que já gasta por mês. E para acontecer isso, é relevante analisar criteriosamente os bairros que têm menos acolhimento do setor e esquematizar como serão os espaçamentos e as posições dos novos postes, sinais e pontos de iluminação pública. A segunda solução é aperfeiçoar a gestão da produtividade da equipe de campo, porque de nada adianta ter uma ótima distribuição de pontos de iluminação se não estiverem funcionando a contento. E por isso, o município ele deve contar com os serviços de uma excelente equipe de assistência técnica de campo. E vale muito a pena investir em treinamento de pessoal e na contratação de funcionários que sejam proativos e comprometidos. Porque desse modo, as lâmpadas queimadas elas serão trocadas rapidamente, as fiações e os demais itens que forem sendo danificados, eles vão ser consertados rapidamente. E como consequência disso, haverá um contato mais próximo com o cidadão comum.
que pode, né, até relatar ao trabalhador de campo algum problema que está acontecendo no bairro. A terceira solução seria adotar um monitoramento efetivo da iluminação pública. Dentro da gestão de iluminação pública, é possível reduzir os desperdícios de consumo com o monitoramento dos postes e pontos de luz. Em um município grande ou uma capital de estado, por exemplo, há muitos milhares de postes e dezenas de parques e praças, e entre muitas outras fontes de iluminação bancada pelo poder público. E não é muito incomum encontrar algum desses utensílios acesos em pleno dia, o que significa que está acontecendo o desperdício e o desgaste dos materiais. E caso o cidadão ele encontre, né, alguma fonte de iluminação pública acesa em ocasião desnecessária, como por exemplo de dia, deve-se entrar em contato com o setor da Secretaria Municipal que presta os serviços urbanos da cidade e solicitar o desligamento da luz. Mas a maioria das vezes isso não acontece. E com o sistema de monitoramento, que também seria uma ótima solução, o emprego de sensores nos pontos de luz indicaria quando há a luz do dia. E dessa forma, as luzes elas podem ser apagadas automaticamente ou por acesso remoto, o que seria muito mais fácil se fosse automaticamente, né? E os mecanismos que estivessem ligados aos postes ou a outros pontos de luz, eles também poderiam ser usados para que o cidadão informasse a prefeitura que o local está gastando energia elétrica desnecessariamente, por apenas apertar um botão. Isso facilitaria muito para não ocorrer o desperdício de eletricidade e, consequentemente, do dinheiro. A quarta solução é desenvolver mais canais de comunicação com a população. Bom, além de disponibilizar os telefones dos tradicionais setores, né, municipais para o cidadão, vale muito a pena abrir novos canais de comunicação. Muitas pessoas, na maioria das vezes, se sentem mais estimuladas e têm mais facilidade de contatar a prefeitura por outros meios, como, por exemplo, pela internet. E no contexto do serviço de gestão de iluminação pública, pode-se abrir um espaço de atendimento à população por e-mail ou por algum site. E dessa maneira, as pessoas elas poderão enviar, né, solicitação ou se relacionarem de alguma forma com os responsáveis desse problema. E aqui, né, o que poderia ser feito seria uma abertura de um software que poderia funcionar como uma prefeitura online, onde os cidadãos eles poderiam fazer ocorrências sobre algum problema, né, da cidade, ou então ele poderia ter um contato direto com o departamento correto que resolveria o problema. E ainda poderia acompanhar o desfecho da solução do problema, porque muitas das vezes a gente nem sabe se a nossa reclamação ela foi ouvida e solucionada ou não. E isso sim é o que a gente poderia chamar, né, de inovação das prefeituras, que seria um canal aberto de relação direta com o cidadão, que ajudaria muito. E com os feedbacks, né, em tempo real, há mais agilidade para realizar as melhorias, e tanto, né, em avanço quanto em reparo. E, além disso, a população ela seria capaz também de sugerir ideias, né, mais interessantes para solucionar algum problema ou ter uma solução mais proveitosa do que aquela que já foi posta. A quinta solução seria contar com a cooperação do setor público para ajudar na infraestrutura pública. Bom, existem muitas empresas especializadas em solução de eletricidade, de cabeamento de pontos de iluminação pública, e as prefeituras elas podem se valer dessas noções técnicas por meio de licitação integrada às demandas municipais. E deve-se considerar um projeto municipal de gestão de iluminação pública.
porque é sempre preciso avaliar as zonas que precisam de mais fontes de luz e aquelas onde que deve se fazer a melhor distribuição, porque às vezes tem muitas juntas em um local só. E a cooperação público-privada estimula a velocidade na edificação estrutural da iluminação pública e também pode ser bem mais aproveitada na gestão dos serviços afins. E a inovação de alguns empreendedores pode trazer inúmeros benefícios para o setor. Além disso, um município ele também pode fazer a concessão terceirizada para cuidar da administração, conserto e distribuição dos pontos de IP. E a sexta e última solução é adotar sistemas sustentáveis de energia. Bom, não sei se muitos sabem, mas já existem postes com placas de captação de luz solar. Esse sistema ele passa o dia captando e armazenando com pequenas baterias a energia do sol. E nesse sistema, as luzes elas acendem e apagam automaticamente à noite através de um sensor. E é uma tecnologia, que informa a falta de iluminação e, consequentemente, a hora certa da luz do poste acender. E a conta pública de energia elétrica, ela seria reduzida e a preocupação ela seria menor com o controle de alguns postes, caso o sistema seja adotado. Essas são algumas soluções que seriam muito mais proveitosas se ocorresse, porque iria melhorar a iluminação, tanto dos bairros, como da cidade inteira. E são soluções que, como dá para perceber, não são tão, digamos que, caras, Normalmente, o poder público ele gastaria a mesma quantidade de dinheiro que eles já gastam, ou até menos. E isso é uma coisa muito boa e que acredito que o setor público iria gostar muito. E uma possível solução para as más sinalização de trânsito seria a solicitação dessa sinalização. E para solicitar uma sinalização de trânsito, seja qual for, se for nova ou para refazer, que no caso do meu bairro, que seria para pintar de novo, você deve fazer um pedido por escrito à companhia de trânsito da cidade, solicitando a sinalização que você julga ser necessária. E nessa carta deve constar o endereço do local que deve ser sinalizado. E é sempre importante também a especificação do motivo pela qual a sinalização está sendo solicitada. E lembrando que pode ser tanto nova quanto para refazer. E a companhia de trânsito, ela enviará para o reclamante o protocolo da solicitação. Então, se você guarda esse número, esse número porque é por meio dele que você vai poder consultar o andamento do seu pedido. Porém, apenas o pedido ele não garante que a sinalização ela seja aprovada. Um engenheiro ele vai até o local a fim de estudar se a sinalização ela é realmente necessária e só assim que a verificação for feita, o reclamante ele vai receber uma resposta da companhia de trânsito. E por isso, não se esqueça de informar o seu nome e o seu endereço completo. Mas no caso do meu bairro, que já é feita a sinalização, eles iriam avaliar se precisam de ser refeita. E se caso for preciso, que eles avaliem se for preciso, eles vão pintar novamente. Aí, que talvez o problema venha se eles acharem que não precisam de serem refeitas, no caso do meu bairro, ou se eles acharem que a sinalização não é necessária em qualquer outro local. E agora a gente vai partindo para a última parte do vídeo, que eu vou falar de como que os cidadãos eles podem requerer essas ações. A cidade ela é um reflexo do cidadão.
E o sociólogo e urbanista Robert Park, ele afirmou que, ainda pouco consciente de sua tarefa, ao criar a cidade, o homem ele apenas recriou a si mesmo. E é por essa razão que a cidade que queremos ter, ela depende da pessoa que queremos ser. Ou seja, das relações sociais que buscamos e do modo, de coexistência com a natureza que estabelecemos e também do estilo de vida que nos satisfaz e dos valores estéticos que prezamos. E uma coisa que Harvey disse em 2014 que se adequa totalmente nisso foi: pensar cidades é pensar pessoas. E hoje, como resultado de um processo de urbanização acelerado e problemático, a gente encontra um filão de novos modelos que buscam amenizar a complexidade da vida urbana, como as cidades criativas, cidades digitais, cidades sustentáveis, inteligentes, ativas e entre outros. E todos são conceitos que, por meio de diferentes slogans e prioridades, têm em comum o objetivo de promover maior qualidade de vida para os cidadãos. Entretanto, permanece pouco claro qual que é o papel ou a responsabilidade do cidadão nessa busca. E o que cada um pode fazer para contribuir para a transformação social. Bom, ainda nos anos 60, o sociólogo Henri Lefebvre, não sei se é exatamente assim que diz, ele estava discutindo o processo de segregação e marginalização urbana. E assim deu a projeção ao conceito de direito à cidade, e diretamente ligado ao acesso a benefícios da vida urbana, a não exclusão dos indivíduos. Mas também remete à preocupação em destacar que construir o espaço urbano ele envolve necessariamente a articulação das relações sociais que estão ligadas a ele. E, inspirado por esse conceito, o geólogo David Harvey, ele definiu que o direito à cidade vai muito além do acesso aos recursos urbanos, sendo basicamente a liberdade de fazer e refazer a cidade de acordo com a vontade cidadã. Assim, reinventar a cidade, ela depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo sobre o processo de urbanização. Por isso que exercer esse direito passa essencialmente pela definição da visão de futuro que temos para nós mesmos e para nossa cidade. Quem somos e quem queremos ser. E sendo assim, eu vou trazer alguns passos de possíveis soluções que a gente pode trazer para isso. E o primeiro passo, para requerer essas soluções é ser um cidadão ativo. A solução mais fácil é se acomodar, reclamar, voltar para casa e assumir uma postura apolítica, O que contraria totalmente a tese de Aristóteles, de que somos por natureza um animal político. A saída é ser ativo. Não achar que está tudo bem e que os problemas já fazem parte da paisagem. Participa das reuniões da comunidade, vai ver o que as subprefeituras estão fazendo, procura representantes da população nos órgãos oficiais, denuncia os perfis de instituição nas redes sociais e faça de tudo o que é possível. O caminho é longo, é bem longo, mas ele vai ficar mais fácil se ele ser ultrapassado a partir do momento em que você começar a percorrer. A melhor forma de o cidadão contribuir para transformar a sua cidade é ser ativo socialmente e exercer o seu direito à cidade, baseando-se para isso numa visão de longo prazo que privilegie o bem de todos. A segunda é manifeste-se por causas que atendam à maioria. Pense no que é melhor para a sociedade, sempre. Propostas de ações para o benefício coletivo são sempre mais viáveis e tomam maior força se identifica a causa. Propostas que são colocadas em votação ou sugeridas e suportadas pelo coletivo pode trazer melhorias significativas no local implantado
E lembre-se que individualista na solução de questões pode ser um atraso, já que todos também têm questões particulares que querem ver resolvidas. E apoiando-se nessa visão, diversos movimentos sociais surgiram pelo mundo. E um deles, que eu trouxe como exemplo, é o movimento Traços Urbanos, que surgiu em Florianópolis, em Santa Catarina. Esse movimento é um movimento voluntário e apartidário que foi fundado por 2 arquitetos com o objetivo de propor ações para a requalificação dos espaços públicos da cidade. Mas em função da rápida adesão dos membros, da comunidade, hoje é formada por quase 200 de pessoas de diferentes áreas de atuação. E os membros desse movimento são os cidadãos de Florianópolis que investem voluntariamente parte do seu tempo disponível para melhorar a cidade para si e para os demais. Bom, o terceiro é utilizar os canais à disposição. Hoje, existem dezenas de canais para se manifestar. Eu já falei alguns desses no vídeo anteriormente. E as várias redes sociais, elas devem ser usadas de forma consciente, em conjunto, sempre, para chamar a atenção primeiro da sua comunidade e depois das autoridades. Os aplicativos, eles também servem como plataforma de comunicação e de manifestação. Programas que avisam sobre o trânsito, que relatam problemas locais, que intermediam as relações entre o cidadão e o governo, elas estão aí à disposição. Não dá para dizer atualmente que não é possível se manifestar e procurar diálogo com os governos. A gente tem diversas formas de se relacionar com o governo a partir de meios sociais e entre outros. O quarto é agrupe-se. Sozinha, a voz tem alcance curto, mas em grupo fica mais fácil de ser ouvida. Então encontre amigos de amigos, promova as reedificações e faça campanhas nas redes sociais divulgando os canais de comunicação. E o agrupamento, ele amplia a voz e dá autoridade ao protesto. A participação social é um meio para moldar as cidades que os cidadãos eles almejam e que podem gerar uma maior qualidade de vida. E é possível fazer enquanto cidadão, mas coletivamente, gera-se mais impacto e por meio de em maior velocidade. E por meio da interação, diálogo, compartilhamento e experiências dos diferentes atores de um espaço, surgem contribuições criativas e significativas para o bem comum. O quinto é oferecer soluções. Criticar é muito fácil, todo mundo sabe disso. Porém, sugerir soluções para os problemas relatados é um salto de qualidade na manifestação. Não importa qual seja a reivindicação, de banco quebrado numa praça, há uma mudança de mão na rua, da placa que caiu, a criação do parque. O engajamento social, ele passa por apresentar propostas, por ajudar na solução dos problemas. Seu grupo, ele pode pedir ajuda a especialistas para criar um plano de soluções de forma a qualificar não só a reivindicação, mas principalmente a proposta. E agora, eu quero deixar algumas questões para vocês refletirem, E quanto a você, o que você faz para melhorar a sua sociedade? Você participa, de algum projeto para melhoria coletiva? Então agora, pensa um pouco nisso e veja como que você pode ajudar na sua cidade para tornar um lugar agradável, principalmente para você, quanto para todos à sua volta. E então, eu vou ficando por aqui. Esse, era o meu vídeo sobre os problemas urbanos do meu bairro, e da cidade também, principalmente do meu bairro. E eu vou ficando por aqui. A próxima parte já vou mostrar minhas referências de pesquisa, como que tudo foi feito, já vai ser encerrado.
Então, muito obrigada por assistir. Esses são algumas soluções, né, que eu propus também e que, conforme eu fui pesquisando, achei muito inspirador para a gente pensar, né, e refletir sobre como que a gente pode ajudar a nossa cidade. E confesso que foi muito bom gravar esse vídeo para a gente ter consciência de como que está a nossa cidade, de como que a gente pode ajudar e chamar os outros para ajudar também. Então foi isso, muito obrigada por assistir.